Oi, William, tudo bom? William, essa placa aqui, que você está vendo na imagem aí, é a placa master do CNC, daquele 21TA, aquele da Bahia lá, né? Veja só, eu tô com essa placa aqui no microscópio para poder dar uma verificada, dar uma ilustrada naquilo que eu falei para você, na situação que está essa placa aqui, tá? Veja só, essa imagem que você está vendo aqui é um vídeo gravado através da câmera do microscópio, tá? Dá para você ver os componentes bem ampliados, para você ter uma ideia da escala que a gente está falando, né? Para você ter uma ideia, ó, isso aqui, ó, é uma ponta de um alfinetinho, tá? Dá para, tem acho que meio milímetro de diâmetro essa agulhinha aqui, ó, tá? Então, veja só, essa parte da placa aqui, ela tá ok, tá? Você vê que as conexões estão todas brilhantes, as soldas, os terminais dos componentes estão perfeitos, com conexão, sem indício de contaminação, sem indício de corrosão, tá? Agora veja só, vou levar a placa para um ponto dela onde ela tem um indício já de contaminação, de corrosão por causa de maresia, de acúmulo de fuligem, aquela atmosfera de usinagem, né? Aquela atmosfera agressiva, a própria maresia também do local. Parece que esse equipamento aqui é da Bahia, né? E parece que lá tem uma atmosfera um pouco mais agressiva por causa da proximidade do mar, né? Veja só, aqui já tem um indício de um acúmulo, de um resíduo, né? De contaminação. Esse resíduo aqui, ele é corrosivo, tá? Já é um indício que, ó, esse componente ele tem um acúmulo aqui de resíduo de contaminante, tá? Ó, tá vendo? Com a pontinha da agulha, a gente raspando, dá pra ver que é um depósito, né, de resíduo, tá? Veja só, vou tentar focar aqui. E você vê que por baixo desse resíduo tá oxidado, né? Tá meio corroído e tal. Então isso é o que acontece quando o equipamento trabalha numa atmosfera agressiva, tá? E veja só, aqui de lado, ó, dá pra ver, ó, aqui já tem mais. Aqui você vê que os terminais dos componentes nas soldas, veja só, já não está tão brilhante, já não está tão limpinho ali, com íntegro, né? Dá para ver que já tem bastante acúmulo de resíduo e que já está atacando os terminais, atacando as soldas e também atacando a própria placa, né? Veja só, olha aqui, ó, olha esse ponto, olha as trilhas da placa, como que elas estão contaminadas e como que elas estão oxidadas e com um princípio de corrosão. Tá vendo? Ó, isso aqui era para ser uma cor metálica, né? Do estanho, da solda. Ó, repare que ela está corroída, né? E por baixo desse acúmulo de resíduo está tudo oxidado, tá? Isso aqui com certeza já não está com uma conexão perfeita e é um indício de problemas graves, né? Tá tudo causado pelo acúmulo de resíduo e que esse resíduo ele é corrosivo. Tá vendo? Ó, aqui a gente tem uma ilha que ainda está
mais íntegra, e aqui do lado a gente vê uma ilha que está tomada, né, pelo acúmulo e pela oxidação. Tá vendo? Ó, esse ponto aqui ele ainda tem, preserva, né, a aparência da solda, mas já está sendo atacado. E esse do lado aqui, ó, já está totalmente oxidado, certo? Ó, você vê, as trilhas de cobre, ó, elas já estão sendo atacadas também por esse resíduo corrosivo, tá? Ó, repare que conforme eu vou raspando aqui com a pontinha da agulha, ela vai mostrando a parte do cobre que está lá embaixo, mas ele já está sofrendo um processo de corrosão. E essa trilha, no momento que ela é interrompida, né, pelo processo de corrosão, que ela falha a conexão elétrica dela, é a hora que o CNC para de funcionar. Tá? Ó, repare que esse ponto da placa, ele está muito contaminado. Olha só quantos pontos de acúmulo, quantos pontos de oxidação, né? Ó, olha esse lado aqui, olha como que está isso aqui, ó. Olha só. E essa corrosão, ela não volta para trás, tá? O que a gente consegue fazer é fazer aquele processo de descontaminação com máquina de ultrassom, né? Fazer a lavagem, retirar o máximo possível desses resíduos para tentar dar um stop, né, nessa condição e talvez conseguir recuperar alguns pontos que já estejam corroídos, que estejam interrompidos, mas como dá para você ver pelo vídeo, são centenas de trilhas que já estão em processo de deterioração e é muito complicado localizar uma trilha que esteja interrompida ou um componente que esteja com os terminais já oxidados a ponto de não funcionarem mais, né? Olha a situação que está isso aqui, ó, esse componente. Tá? Veja, isso é causado por causa dessa atmosfera que a máquina trabalha, né? Além dos resíduos da própria máquina, óleo de corte e tal, tem a questão da maresia, do ambiente da máquina aí, né? Olha isso aqui, a situação que está. Não precisa nem ser especialista para imaginar que isso aqui não está em condições de funcionamento, né? E olha, esse aqui, ó, é o conector do tecladinho do MDI. Olha a situação que está isso aqui, ó. Olha o que é resíduo, o que é oxidação. E o mais incrível é que esse CNC ele ainda estava até gerando uma imagem, ele estava até querendo inicializar, tá? Mas nessas condições aqui não tem o que fazer com essa placa, né? Trocar essa placa para resolver o problema mesmo, teria que trocar, né? E além dessa placa aqui, tem outras placas também que fazem parte do CNC, que são os submódulos, mas eles estão assim, em situação melhor do que essa placa aqui, tá? Não estão tão ruins como essa placa, mas fazem parte do mesmo equipamento, também estão contaminados, tal, né? Aqui, essa parte da placa já está mais bem preservada, né? Não sofreu tanto com a contaminação. Você vê que as conexões aqui já estão mais íntegras, mas uma conexão que interrompa, né, já pode ocasionar a parada de funcionamento do CNC. E é por isso que ele está nessa situação, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar dar uma descontaminada nessa placa aqui para ver a situação dela, para ver por baixo dessa contaminação toda como é que ela está. E daí eu te passo a situação para a gente decidir o que fazer com esse equipamento. Beleza? Até mais.